Boa tarde a todos. Maravilha, que Jesus nos abençoe, nos conduza nessa tarde de luz maravilhosa e que nós possamos, mais uma vez, estudar e aprender e, acima disso, colocar em prática as lições dessa tarde que vão ser trazidas para nós por uma amiga nossa aí que está no padrão do calor que está fazendo, meu amigo. Vem lá de Cajazeira trazer esse calor intenso. Mora aqui agora em João Pessoa, né, P5? Venha para cá, minha querida. Por favor. A nossa caminhada, ela é rápida. Obrigada. Os filhos de P5 foram meus companheiros de evangelização na federação, Fernando e Fernanda, e hoje em dia todo mundo é pai, todo mundo é avô e o tempo é tão breve, né? Mas é isso aí, a nossa caminhada faz parte, né, da nossa evolução espiritual. E antes de passar a palavra para ela, eu vou falar agora e no final eu repito. No próximo domingo de manhã, de 9 a meio-dia, a gente vai apresentar aqui, né, tem um seminário com o nosso irmão Hilton Claudino, né, sobre alimentação saudável. Ele é especialista nessa parte de alimentação e o que é que isso tem a ver com a nossa vida, com a matéria, e tem a ver também com o nosso depois, né, o nosso pós-matéria aí, quando a gente continuar a nossa caminhada espiritual. Então é no próximo domingo de 9 a meio-dia. E antes da nossa prece, eu vou fazer uma leitura de um texto do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título do texto é Ganhar. Quem é de nós, né, que está encarnado, que não gosta de ganhar, né? Tudo que a gente vai fazer ainda, nós pensamos logo em ganhar. Só que muitas e muitas coisas na nossa caminhada, quando se fala em ganhar, é porque está disputando alguma coisa, muitas vezes, né? E quando está nessa disputa, alguém tem que perder ou alguém tem que ficar fora do páreo. Como é a questão de nós participarmos aí de um concurso público, ou de um concurso de qualquer coisa. Ou seja, tem 10 vagas e tem 1.000 inscritos. Alguém vai ter que ficar fora. E muitas vezes, quando isso acontece conosco, nós, às vezes, né, ficamos aí cabisbaixo, pensando, poxa, Deus não olhou para mim, as minhas preces não foram válidas. Nós ainda temos esse sentimento, infelizmente. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? E o texto aqui do ganhar, ele vai um pouco além disso. Emmanuel traz para nós, do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a frase de Jesus, quando ele diz assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder sua alma. Esse é o questionamento que o mestre nos faz. Aí Emmanuel pega esse trecho e ele faz o seguinte comentário: as criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem e insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, ele costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva
movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em sua atividade terrestre. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente às situações passageiras ou patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence, né? E perder a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então, Emmanuel nos traz essa reflexão e que nós precisamos efetivamente refletir sobre isso aí. O que é que nós estamos fazendo nesse mundo? O que é que nós estamos buscando ganhar? Porque a gente vai deixar tudo aqui. Então é importante, é imprescindível que a nossa busca seja pelo espiritual, que a nossa bagagem realmente esteja repleta, esteja cheia. Quando a gente chegar lá, naquele aeroporto, né, que vai pesar a nossa bagagem, dizer assim, ó, está pesada, o que é que tem aí dentro? Tem muitos dons que nós juntamos aqui, mas que nos conduzam ao espiritual e não nos amarrem aqui nesse planeta, né, nessa dureza, ficarmos aqui tão presos ainda à matéria. Então, que nós possamos refletir e que possamos seguir a nossa caminhada com muita luz, amor e paz. Que a nossa irmã Persíncula, com certeza, esteja, né, já está envolvida, iluminada, inspirada, para trazer uma mensagem de luz para todos nós. Vamos fazer a nossa prece. Eu queria convidar Wagner a fazer a nossa prece, iniciar a nossa tarde em seguida com as palavras da nossa irmã Persíncula. Boa tarde a todos. Deus levar o pensamento de Deus nesse momento, com mais uma tarde de estudo. Além disso, para o Senhor da hoje, possamos trazer esse livro através da conversa e nossos ensinamentos também possam vir ao encontro das palavras de Deus. Deus abençoe e coração. Quer vir para cá ou é para aí? Não, vou ficar aqui. Né? Pode ficar? Pode. Meus amigos, com a palavra, nossa irmã Persíncula. Não é porque é só para... Não, é porque isso aí é só para a gravada interna. Ah, tá. Boa tarde a todas e a todos. É sempre uma alegria renovada estarmos aqui nessa casa, não é? O lar de Jesus. E na vinda para cá, eu estava pensando exatamente isso. Me lembrando que na época do messianato de Jesus, a casa que ele estabeleceu moradia foi a casa de Pedro, não é? Então ele fazia suas andanças, ia e vinha, mas ele voltava para a casa de Pedro. Então aqui é o nosso lar, não é, João? O lar de Jesus. E muito bom também chegarmos e encontrarmos almas queridas, não é, de outros trabalhos espíritas, do Congresso, lá da Federação Espírita Paraibana. E eu trago para todos vocês um abraço muito fraterno de todos que fazem a diretoria executiva daquela casa, e me sinto muito acolhida aqui, não é? Não só por João e Quininha, por Eline, mas também por todos vocês, né, que têm um olhar assim, muito carinhoso. Eu lembro demais, há quantos anos, meu Deus, uns 35 anos atrás, quando Miguel e Quininha estiveram em Cajazeiras, a gente estava fundando o Núcleo Espírita Allan Kardec. E eles falaram para a gente desse projeto, que tinha um projeto aqui em Mangabeira, né, de fundar um centro espírita e que eles tinham o propósito de colocar o nome de Lar de Jesus. E aí, quando a casa foi inaugurada, obviamente nós viemos, né, João?
Nós viemos uma festa muito bonita e até hoje esta casa está com as suas portas abertas, consolando, esclarecendo, acolhendo. E quantos corações aqui já receberam a mensagem, né, imortal do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Vocês todos estão de parabéns pelo trabalho tão bonito que é realizado nessa casa. A gente vem pouco aqui, esse ano é a segunda vez que eu venho, mas a gente acompanha, né, o trabalho pelas redes sociais. Gente, o tema que nós vamos falar hoje é um tema bem complexo, não é? É o poder do pensamento, da vontade e da fé. Cada um desses daria uma palestra em separado, né? Mas nós vamos tentar fazer uma reflexão que nos toque. João, no início, falou assim, que nós possamos assimilar o conteúdo da tarde e colocar em prática na nossa vida. Esse é o objetivo, quando a gente trata desse tema. E a nossa base de apoio para dissertar sobre o tema é um livro de Emmanuel, com a psicografia de Chico, que se chama Pensamento e Vida. E esse livro, ele tem uma história bem interessante, porque uma vez perguntaram a Emmanuel se aqui na Terra, quando a gente chega, quando a gente reencarna, que começa um novo processo de aprendizagem, se não tinha como a espiritualidade enviar para a gente um manual, um roteiro, que servisse para a gente se guiar aqui na Terra. E Emmanuel teria dito que lá no mundo espiritual existe um livro, um documento que se chama Pensamento e Vida. E esse livro, ele serve de base de apoio para orientar as almas, os espíritos, quando vão reencarnar. E ele se propôs, pela psicografia de Chico, ditar esse livro para a gente com os mesmos temas que tem lá. Pensamento e Vida. E no prefácio da obra, Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que ele trouxe para a esfera física esses ensinamentos para nos informar que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai, que é Deus. O prefácio em si já nos traz um aprendizado, não é, para a vida toda. Então, o pensamento, como nós sabemos, é toda a atividade psíquica e cognitiva. E compreende tudo o que nós utilizamos na nossa existência, como a memória, o raciocínio, o desejo, a vontade, não é? As ideias, os sentimentos, as emoções, a consciência, entre outros fenômenos psíquicos. O que equivale dizer que o pensamento é a base de todas as relações entre os seres da criação. Quer estejamos fora do corpo, quer estejamos no corpo, porque nós somos espíritos, e enquanto nós estamos vivendo na Terra, nós somos espíritos vivendo num corpo, o que Allan Kardec denominou de almas, né? Então, enquanto nós estamos no corpo, nós somos almas. Quando a gente sai do corpo, a gente retoma a nossa natureza espiritual. Nós voltamos a ser espírito. Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14, ele vai dizer que o pensamento é a grande oficina do mundo espiritual. Aqui na Terra, nós conhecemos e sabemos o que é uma oficina, não é? Então, tudo o que a gente faz está relacionado à oficina. Quando a gente vai fazer um treinamento no centro, por exemplo, como preparar uma aula de evangelização, a gente diz, vamos fazer uma oficina para evangelizadores, que a gente vai planejar, a gente vai escolher o tema, a gente vai planejar, a gente vai escolher a metodologia, os materiais que a gente vai usar e assim por diante.
Então, Kardec vai nos dizer que o pensamento e a vontade é para o espírito o que as mãos são para nós. Então, tudo que nós queremos fazer aqui, a gente idealiza, a gente usa o pensamento. Mas a gente operacionaliza com as mãos, não é? Então, todas as construções da Terra, elas foram feitas com as mãos dos homens e das mulheres. Só que para o espírito, essa ação se dá pelo pensamento, que é o que nós que é o que nós estamos refletindo nesta tarde. Então, o Espiritismo afirma que o pensamento é o elemento modelador das ações dos espíritos através dos fluidos. E esse tema dos fluidos, ele é muito tratado na casa espírita, porque nós fazemos a prece, a oração, e a gente sabe que quando a gente ora, o pensamento movimenta fluidos, energia, magnetismo, a nosso favor. A gente aplica passe no centro espírita. Por isso que a gente precisa ter um preparo para aplicar o passe, porque a gente está trabalhando exatamente com esses fluidos, não é? E com isso a gente ajuda as pessoas que estão necessitadas. Agora, para a gente entender melhor esse tema, pensamento, vontade, fé, fluido, magnetismo, energia, a gente precisa entender a nossa constituição, como nós somos formados. Então, o ser, nós somos um ser vivendo na Terra. Para a gente reencarnar, o espírito precisa. Então, Allan Kardec define os espíritos como os seres inteligentes da criação. E o espírito, para atuar na matéria, ele precisa de um corpo que Allan Kardec denominou de perispírito. Então, nós somos um ser na Terra. Nós temos o corpo, animados pelo espírito, revestido do perispírito, que é o intermediário entre o espírito e o corpo. E é exatamente o perispírito, não é, que é o responsável por todos esses fenômenos que acontecem quando nós estamos na Terra. O pensamento, como nós já falamos, é um atributo essencial do espírito, não é do corpo. Então, quando o espírito está encarnado, que é o nosso caso, nós pensamos, nós acionamos a vontade, nós temos desejo, emoções, raciocínio, inteligência, tudo, porque tudo isso é atributo do espírito. E quando nós emitimos um pensamento, ele se materializa e ganha o espaço. E é importante a gente pensar nisso, porque o pensamento é uma ação contínua. A gente não para de pensar, não tem como a gente pensar. Se a gente disser assim, eu vou parar de pensar um pouco, a gente já elabora um pensamento de como a gente fazer para parar de pensar e a gente não consegue. Então, a partir do momento que nós atingimos a razão, o pensamento é uma ação contínua. E esse pensamento, ele viaja por intermédio do fluido cósmico universal. E para a gente entender como é que se dá isso, a gente pensa os peixes dentro do oceano. Então, eles estão lá se movimentando. Então, o nosso pensamento se movimenta no ar. Eu estou pensando agora o que eu estou falando. Então, essa emissão, ela vai para o universo. Imaginem todos nós, o mundo inteiro, emitindo pensamentos ininterruptamente. E todos os nossos pensamentos, eles ficam registrados. É por isso que a Joana, no livro Após a Tempestade, ela vai dizer que a psicosfera da Terra é formada pelos nossos pensamentos. Então, os pensamentos equilibrados, os pensamentos desequilibrados, os pensamentos de bondade, de amorosidade, mas também os pensamentos de perversidade, né, de crueldade, de grosseria. E aí, quando junta isso tudo, dá o psiquismo da Terra. E é por isso que nós, os encarnados, por enquanto, a gente se comporta na Terra da forma como nós nos comportamos. E não são só as guerras externas,
não é, que a gente cataloga e registra, mas também as rudes batalhas que se dão e que são enfrentadas dentro do lar todos os dias, em muitos lares. Porque muitas famílias, pai, mãe, filhos, esposa, esposos, irmãos, não conseguem ter uma vida equilibrada em casa. Muitas vezes, no próprio lar, a pessoa se intoxica com raiva, com ódio, com ciúmes, né, com malquerenças. E essas tensões, elas crescem e muitas vezes conduz a pessoa a comportamentos não muito desejáveis. E aí se instala o desequilíbrio. Quando a gente vê as coisas acontecendo na sociedade, a gente se admira muito. Mas a sociedade é formada pelas pessoas que saem dos lares. Não é o oposto. Não é? Então, todos nós reencarnamos no lar. Todos nós recebemos a oportunidade de receber a educação. E eu gosto muito de fazer uma reflexão no seguinte sentido: quais são os tipos de conversa que a gente gosta, né, de entabular? O que eu gosto de conversar? Quais são os assuntos? Quais são os temas? Quando alguém me diz uma coisa que eu não gosto, qual é a minha reação? Quantas vezes a gente se desarmoniza porque a pessoa diz uma coisa que a gente não queria ouvir ou que a gente não concorda com aquilo que a pessoa fala. Existe um ditado popular que diz assim: me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Mas quando a gente está tratando do pensamento, a gente poderia dizer assim: me diga o que é que você está pensando, que eu digo quem são as suas companhias. Porque pelo pensamento também, a gente atrai as nossas companhias espirituais. Nós pensamos, os espíritos pensam. Então, assim como a gente escolhe as pessoas com quem a gente conversar, com quem a gente manter amizade, daquilo que a gente gosta, os espíritos também. Por isso que é importante a gente considerar o que Jesus nos recomendou: vigiar e orar a fim de não cair em tentação. Porque a gente traz para a gente companhias, às vezes, indesejáveis, pela nossa forma de pensar, pelo conteúdo, né, que a gente coloca lá nos nossos pensamentos. Uma coisa nesse tema é importante a gente entender, é que todas as criações, elas passam pelo pensamento. As boas e as ruins também. Nós planejamos, mas antes de planejar a gente pensou. É tanto que quando a gente vai comunicar, a gente diz assim: olha, eu estava pensando, né? Olha, eu imaginei isso. E a outra pessoa diz: engraçado, eu estava pensando a mesma coisa. E aí já entra a questão da sintonia. Então, nós atraímos para nós pessoas, espíritos, respostas no mesmo padrão, no mesmo diapasão que a gente emite. Então, quando alguém diz assim: o universo nos devolve o que a gente dá para o universo, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E o João, na abertura, estava falando a história do concurso, né? Porque tem 10 vagas e tem 1.000 candidatos. Mas as pessoas que estão precisando e estão qualificadas para aquelas vagas, elas vão ser contempladas, mas a pessoa precisa fazer a sua parte. Porque se eu vou fazer o concurso sem acreditar que eu vou passar, pode ter certeza que eu não vou passar mesmo, né? Então, uma amiga, uma vez, me disse assim, ela passou em 5 concursos. Eu disse: oxente, como é que você passou em 5 concursos? E quantas vagas tinha? Cada concurso só tinha uma vaga, porque ela é fisioterapeuta, ela estava fazendo os concursos para os PSFs e só tem uma vaga para cada profissional. E ela passou nas 5 cidades e escolheu a que ela queria ficar. E eu disse: como é que você faz isso? Ela disse: olha, eu penso que a vaga é minha. E estudo e passo. E aí chegou a vez da minha filha mais velha fazer um concurso para o IF do Ceará. Ela é enfermeira
e só tinha uma vaga para o concurso. E ela disse assim: eu vou fazer só por fazer, mas eu não vou passar. Os meninos eram muito pequenos, não tinha tempo de estudar, trabalhando, não sei o que lá, e eu me lembrei do que a minha amiga tinha dito. Eu disse: uma pessoa vai passar. E por que essa pessoa não pode ser você? Pensa nisso, trabalha nisso, estuda, e passa, e passou. Então, quando a gente quer, que é isso que Emmanuel nos trata nessa obra, quando a gente quer, quando a gente aciona a vontade para fazer as coisas, a gente consegue. E nós que somos espíritas, nós precisamos entender que o nosso pensamento e a nossa vontade deve estar sempre voltado para o bem. Porque aí o universo vai nos devolver, não é? Todas as coisas boas que a gente precisar passar. Agora, muitas vezes a gente não tem o mérito, ou muitas vezes a gente precisa passar por situações difíceis, que é outro entendimento que a gente precisa ter. Se eu pedi, quando fui reencarnar, para passar por uma situação difícil para aprimorar o aprendizado, eu vou passar por essa situação. Mas a doutrina espírita também nos ensina, também nos explica a resignação, a aceitação, para que a gente dê conta, né, das nossas provações. Então, todas as obras humanas constituem o resultado dos nossos pensamentos. Daí porque a organização das nossas cidades, nossas leis, nossos costumes, nossas culturas, tudo passa pelos nossos pensamentos, não é? E o pensamento vai mais além. Allan Kardec, no capítulo 14 do livro A Gênese, ele vai dizer que o nosso pensamento, ele se fotografa. Então, quando a gente tem uma ideia, que a gente pensa fortemente naquela ideia, ele se fotografa no nosso espírito, no nosso perispírito, e ele fica lá, fotografado. E ele dá um exemplo. Por exemplo, ele diz, se uma pessoa idealiza matar outra, ele não sai do seu lugar, ele está lá. Mas ele idealiza, eu não gosto de fulano, eu vou matá-lo, e vou fazer assim, assim, planeja, né? Premedita o crime. Então, essa cena, à medida que ele vai engendrando o pensamento, ela vai se fotografando no perispírito e fica lá. Não se apaga mais, não. Fica no perispírito. Por isso que quando a gente vai, né, para o trabalho de ressarcimento dos nossos débitos com as leis divinas, a gente vai para as coisas que a gente fez, depois a gente vai para as coisas que a gente falou, depois a gente vai para as coisas que a gente pensou, até a gente se tornar um espírito puro, até a gente se tornar um espírito crístico, um espírito que não tem mais nenhum defeito, como nos diz o Livro dos Espíritos, quando trata da progressão dos espíritos. Então, essa cena, segundo Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, ela fica fotografada no perispírito. E é dessa forma que os espíritos veem os mais secretos movimentos da alma. E é dessa forma que os espíritos leem nos nossos pensamentos como a gente lê num livro. Não é? Então, assim, nós estamos aqui e nós não sabemos o que é que estamos pensando uns aos outros. Eu, porque eu estou falando, vocês estão sabendo. Mas eu não estou sabendo o que é que vocês estão pensando. Mas os espíritos que estão aqui, eles leem os nossos pensamentos. Todos os nossos pensamentos. Então, daí o cuidado que a gente precisa ter, principalmente quem trabalha no passe, quem trabalha na reunião mediúnica, né? E em outras tarefas da casa espírita, porque para a gente não ficar com a nossa mente, o nosso psiquismo contaminado de tanta coisa, e aqui quando a gente vem para desenvolver os trabalhos, a gente fica com dificuldade, né, de entrar na vibração da casa, de assimilar a harmonia da casa e assim por diante, por conta da desarmonia que a gente traz de casa. Então, Allan Kardec vai nos dizer que os nossos pensamentos, eles ficam gravados no perispírito. E é muito importante a gente saber disso,
Porque quando a gente sente raiva de uma pessoa, a nossa personalidade muda. E a gente sabendo disso, a gente vai perceber, a gente vai se dar conta que o que eu pensar naquele momento da raiva, aquilo não vai me fazer bem. Isso é tão verdade que quando a gente tem uma emoção muito forte, cria aquelas manchas escuras no corpo da gente. Elas ficam até dolorosas e passam um tempo para sair. Porque são dosagens grandes de adrenalina que coagula uma certa quantidade de sangue, no sinal de que aquela emoção forte, como a raiva, por exemplo, ou um ciúme grande, não é bom. Não faz bem para a gente. Então, na nossa obra base, Pensamento e Vida, Emmanuel faz uma seleção de 30 temas para trabalhar com a gente como a gente deve aproveitar melhor o nosso tempo aqui na Terra, enquanto a gente está encarnado. Porque lá no mundo espiritual a gente estuda essa obra, né? Mas a gente precisa agora estudar aqui para a gente otimizar o nosso tempo. Nós pensamos 3 temas desse para a gente falar um pouquinho deles aqui, que é o corpo, a família e o dever. O corpo, todos nós sabemos como se forma, né? Os nossos pais doam cada um a metade de uma célula que se chama célula haploide, junta, forma uma célula, né, que a embriologia chama de ovo, e daí começa um novo corpo. E no espaço de 9 meses, essa célula inicial, uma única célula, ela vai se dividir progressivamente e vai mandar ordens, vai mandar informações para as outras células que ela está criando formar o corpo. Então, cada grupo de célula recebe uma informação. Você vai formar os tecidos estriados, você vai formar os ossos, você vai formar o tecido nervoso, você vai formar os cabelos, as unhas, né, as cartilagens, tudo, tudo, tudo. Então, a complexidade do corpo humano é muito, muito grande. E essas células vão, cada uma para o seu local, formar os órgãos e formar os sistemas. E em 9 meses o espírito recebe um corpo novinho em folha, para recomeçar a sua aprendizagem aqui na Terra. E como é que essa célula inicial, que foi formada pela metade da célula que o meu pai e a minha mãe me doaram, onde essa célula inicial buscou esse conhecimento para passar para as outras células, para elas fazerem tudo bem direitinho. Então, aqui entra já a questão do dever. O espírito toma conta desse trabalho. Então, nós é que vamos acompanhar a construção do nosso corpo. É por isso que os espíritos reencarnam com o corpo que ele precisa para fazer a aprendizagem naquela etapa da sua vida, que é a presente existência. E aí, muitos espíritos precisam passar por experiências dolorosas. E aí a gente vai acompanhar as síndromes, né? As deficiências, as anomalias. E daí o nosso dever de espírita, ao saber dessas histórias, como por exemplo a hidrocefalia e outras tantas, a gente orar por esses espíritos, e não só pelo reencarnante, mas também pela sua família. Porque não é toda mãe nem todo pai que aceita um filho nessas condições. Muitos se revoltam, acham que não mereciam passar por aquela experiência. E um dos objetivos do Espiritismo é exatamente acolher e consolar, e depois esclarecer. E uma das coisas que nós podemos fazer largamente pelas pessoas que sofrem é orar por elas. E isso a gente sabe fazer, não é? Muito bem nas nossas casas espíritas. Então, a cada 9 meses de uma reencarnação,
O espírito recebe um corpo com trilhões e trilhões e trilhões de células inteligentes, que vão passar a existência inteira funcionando sem que a gente se preocupe com isso. Nós estamos aqui e a gente não está preocupado se o nosso pulmão está respirando o suficiente, se o nosso coração está batendo o suficiente, né? Se o sistema digestivo está fazendo aí a sua digestão suficiente, se os órgãos do nosso corpo estão fazendo o seu trabalho como deve ser feito. Porque a gente confia, né? E a gente já está entrando na questão da fé. Que às vezes a gente acha que não tem fé, porque a gente quer uma coisa assim que caracterize a nossa fé. Mas confiar que o nosso organismo está fazendo tudo direito para que a gente tenha uma vida confortável enquanto a gente está aqui, é a maior prova de fé que nós podemos ter e dar. Porque nós estamos tranquilos, né? Não tem ninguém apavorado que o nosso coração vai parar daqui a pouco. E se parar, não tem problema, porque a gente nem está sabendo, né? Se a gente soubesse, a gente ia se preocupar. Então, o corpo é a matriz espiritual do espírito. Somos nós, lá no mundo espiritual, que moldamos o nosso corpo. André Luiz mostra isso no livro Nosso Lar, quando ele vai tratar daquele capítulo sobre a reencarnação, que os espíritos têm um local onde eles vão estudar como precisa ser o seu corpo. E faz um projeto. Do jeito que a gente faz aqui um projeto. Quando a gente quer desenvolver, né, uma coisa. Então, eles fazem o projeto. O meu corpo precisa ser assim, assim. E aí, quando o corpo vai ser formado, eles vão imprimir nas células o que esse corpo precisa. E aí, o espírito, ao reencarnar, vai ter exatamente aquela indumentária para ele viver aquela experiência. Então, o corpo, os espíritos nos dizem que o corpo é a casa do espírito. E nós precisamos nutrir um sentimento de gratidão a Deus por isso. Porque a nossa casa é perfeita. É perfeita a nossa casa. Nós temos tudo o que a gente precisa para a gente desenvolver, né, um pouco mais da nossa evolução enquanto nós estamos aqui. O segundo tema que a gente escolheu é a família. Porque o espírito começa a cumprir o seu dever quando vai reencarnar na família. Se ele não recebesse do pai e da mãe essa célula, ele não teria uma oportunidade de voltar para a Terra. Então, nós precisamos sempre estarmos lembrados disso, do nosso pai e da nossa mãe. E também que é na família consanguínea que os corpos se formam para reiniciar um novo aprendizado. Quem foram nossos pais nas encarnações passadas? Não importa. Importa quem são nossos pais na presente existência. Porque é na família que nós vamos participar, que nós vamos aprender como é que se constrói o amor. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, ou como eu vos amei, segundo alguns tradutores. Então, Jesus só disse isso porque o amor se aprende. E se aprende o amor na convivência. E aqui a gente encontra mais um objetivo da casa espírita, né? Funda-se a casa, cria-se as atividades e convida-se as pessoas. E as pessoas vão chegando e vai criando vínculo com a casa e com as pessoas. E daqui a pouco nós somos um grupo de pessoas que nos amamos. E esse amor, esse vínculo, essa amizade é para sempre. Não se apaga mais. O João disse isso no começo, né? O Fernando e a Fernanda foram meus companheiros de evangelização lá atrás. A Nanda já está com 44 anos, então já faz muito tempo, né?
Então, mas daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, essa amizade está lá, na mente dele. Não vai se acabar nunca mais. Então, a casa espírita é esse celeiro de bênçãos, que a gente vem aqui para aprender a conviver amorosamente, amoravelmente uns com os outros. E esse aprendizado também na família. Mas veja bem, nem sempre a nossa família é harmoniosa, é harmonizada. Nem sempre. Sabem por quê? Porque é na família que a gente vem exatamente para a gente trabalhar as questões mais difíceis. Tem um ditado popular que diz assim, família a gente suporta. Amigo, a gente escolhe. E é verdade. Mas é na família que a gente vem para lavar roupa suja. É na família que a gente se mostra do jeito que a gente é. Não dá para encobrir. Porque como a gente começou a convivência desde pequeno, até os 7 anos, somos crianças dóceis, amáveis, boazinhas. Mas quando a gente completa o ciclo reencarnatório que se dá aos 7 e se completa aos 13, a gente retoma a nossa condição espiritual, tal qual a gente era antes de reencarnar. E é por isso que muitas vezes o próprio pai e a própria mãe dizem assim, hoje eu não conheço mais meu filho, porque era uma criança tão educada, era uma criança tão boazinha, mas agora está tão chata, tão rebelde. Mas é assim mesmo. Então, na família, a gente se mostra tal qual a gente é. Então, se a nossa família é harmonizada, é uma bênção. E existem muitas famílias harmonizadas. Que são espíritos que já têm mérito de conviver, né, o amor, a alegria de estar juntos. Mas a maioria das famílias na Terra tem coisas para resolver, tem dívidas, não é, a saldar. E aí a gente vai se desesperar? Não. A gente sabe que tem muita gente que não suporta. Porque tem pai que mata filho, tem filho que mata pai, mãe, irmão e assim por diante. Porque são espíritos que reencarnam com cargas tão pesadas que não suportam. E aí, mais um dever moral nosso, de espírita, de orar por essas pessoas. E quando a gente souber que uma desavença muito grande aconteceu numa família, então que seja essa família objeto da nossa compaixão, da nossa misericórdia, e que a gente possa, não é, orar por essas pessoas. Muitas vezes, nas famílias desarmonizadas, a gente tem amizade com alguém que está numa família desarmonizada e às vezes a gente se afasta um pouco porque a gente não suporta o peso das vibrações grosseiras, né, das vibrações pesadas. Mas se isso acontecer com a gente, que a gente possa exercitar a compaixão e envolver essas pessoas nas nossas preces e nas nossas vibrações amorosas. Porque é dessa forma que o nosso pensamento vai chegar naquela casa e vai ajudar de uma forma positiva. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, tem uma mensagem de Santo Agostinho que ele diz o seguinte, os laços de família nos apresentam uns aos outros em nosso aspecto real. Aí não dá para encobrir, né? Mas também nós aprendemos que nesses laços frágeis da consanguinidade, ali, nós vamos aprender a construir laços duradouros para o espírito, na depuração e no convívio familiar que não vão se destruir nunca mais. Nunca mais. Agora, vai ter casos que o espírito vai reencarnar inimigo, vai sair inimigo? Vai ter casos. Mas na maioria das vezes, nós vamos trabalhar as nossas desavenças e a gente vai retornar ao mundo espiritual com ganhos. E muitos ganhos. Então, é por isso que muitas vezes, quando a gente reencarna, a gente encontra pessoas e cria logo uma afinidade. E aí a pessoa olha para a gente e diz assim, olha,
eu gosto mais de você do que eu gosto da minha irmã. Por que será? É exatamente por isso. Porque aquela afinidade, aquela amizade, ela já foi construída em outros laços consanguíneos. Nesta encarnação, eu não preciso mais vir consanguineamente com aquela pessoa, porque eu já resolvi as minhas desavenças com ela. Agora, quando eu reencontrá-la, a amizade, a sintonia, a amorosidade já está construída. E aí aquela amizade vai ser uma amizade linda. E quando você pensa nessa amiga ou nesse amigo, o seu coração se alegra. E pode passar 30 anos sem se ver. Quando você se reencontrar com a pessoa, a alegria é a mesma. A felicidade é a mesma, né, por estarem juntos. E o último tema que nós escolhemos para a gente falar é o dever. Então, o dever, nos diz Emmanuel, que é o mais belo laurel da razão. E o que é laurel? É uma honraria que se concede a alguém em reconhecimento aos seus méritos. Né? A medalha de honra ao mérito. E razão é a faculdade que a gente tem de pensar, de raciocinar, de aprender, né? Tá ligado com a inteligência. Então, Emmanuel nos diz que o dever é uma obrigação moral que a criatura tem para com Deus. Por isso que é tão forte e que é tão importante o cumprimento do dever. E quais são os deveres que a gente tem? Eu já falei, o primeiro dever do espírito, quando vai reencarnar, é cuidar do seu corpo, né? Para que o seu corpo tenha todas as condições que ele precisa para fazer esse aprendizado na Terra. Eu já falei disso. Mas tem os outros deveres. Primeiro, para com Deus, porque nós somos filhos dele. E Deus, ao nos criar, ele nos deu a herança divina, que é a centelha da perfeição. Daí porque Jesus disse: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Só que a nossa jornada rumo à perfeição, ela não vai se acabar nunca. Porque nunca nós vamos ser perfeitos igual a Deus. Então essa caminhada, ela é permanente. E porque também o dever se encontra em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz, tem a marca do nosso dever. Primeiro é o dever filial com os pais. Depois, de solidariedade e amorosidade com os irmãos. Depois, com as outras pessoas da nossa família que vai aparecendo. Né? Todo mundo tem uma árvore genealógica. Mas aí depois a gente constitui nossa própria família. E aí vem os filhos, né? Os netos, os bisnetos. E o dever profissional? Porque quando a gente escolhe uma profissão, a gente não está escolhendo só uma ocupação útil para a gente. A gente está escolhendo uma categoria. E quando a gente escolhe uma categoria, a gente tem uma representação. Por isso que tem os conselhos, né? Uma representação. Então, nós temos o dever de honrar essa categoria. Quer seja médico, enfermeiro, engenheiro, contador, comerciante, qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, a gente tem o dever moral, né, de respeitar. Então, quando Allan Kardec, né, ele vai nos dizer que o cumprimento do dever é a obrigação maior que a gente tem de executar e de fazer aqui na Terra. Daí porque a aprendizagem que a gente precisa fazer para a gente não perder a nossa oportunidade reencarnatória é um dever que nós vamos dar conta dele quando a gente retornar para o mundo espiritual. Então, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa.
Nós somos o que pensamos, o que falamos, o que agimos. Muitas vezes alguém olha para a gente e diz assim, olha, você parece uma pessoa assim, assim, e a gente toma um choque. Não, eu não sou assim. Mas as pessoas nos veem exatamente como nós somos. E muitas vezes nós é que não temos essa percepção da gente. Às vezes a gente está iludido, achando que a gente é uma pessoa melhor, que a gente é uma pessoa mais educada, que a gente é uma pessoa mais dada no trato social, e ainda não. Ainda temos muitas aprendizagens para fazer. Então é importante que a gente reflexione bastante sobre o poder da nossa mente, sobre o poder do nosso pensamento, sobre o poder da nossa vontade, para que a gente tenha uma percepção mais ampliada dos horizontes da vida, o que a vida tem para nos oferecer. Que nem sempre a gente aceita, né, o que a vida tem para nos oferecer. Mas é a partir dessa aceitação que a gente vai assimilar os mais altos valores que a vida tem para nos dar. E é dessa forma, pela execução do nosso dever, pelo cumprimento do nosso dever, que é exatamente o nosso posicionamento moral, a nossa condução moral, né, em andamento, que nós vamos estar, que nós vamos nos permitir sermos alertados constantemente pela nossa consciência. E aí nós vamos exteriorizar a nossa melhor parte e nós vamos também assimilar das outras pessoas a melhor parte que existe nelas. Então, por exemplo, nós temos muitas queixas do serviço público, quer seja em qualquer instância. Mas eu sou servidora pública. O que me impede de cumprir bem o meu dever de servidora pública? Primeiro, a gente precisa entender o que é ser servidor público. Se Jesus disse que quem quer ser o maior, seja aquele que sirva, e ele próprio lavou os pés dos discípulos, então, se eu sou servidora pública, eu preciso ter essa consciência de fazer o meu melhor aonde eu estou. Imagine quantas vibrações positivas, quantas vibrações amorosas, de gratidão, de reconhecimento eu vou receber de volta das pessoas que forem atendidas por mim. Mas isso vale para qualquer ocupação. Qualquer pessoa que trabalha com pessoas. E todos os trabalhos são com pessoas, não é? Então, essa impressão, quando a gente olha para a pessoa que sorri para ela, que acolhe ela pelo olhar, dessa forma, a gente vai acolhendo e assimilando o que as outras pessoas têm de melhor. Mas nem sempre a gente age assim. Às vezes, a gente ainda está numa linha de perturbação, ou numa zona de perturbação, e a gente não consegue se harmonizar. Mas a gente precisa buscar, através da prece, através da oração, através da meditação, das boas leituras, das boas conversas, a gente precisa buscar equilíbrio para a gente. Isso faz parte do cumprimento do nosso dever aqui na Terra. E, com certeza, dessa forma, a gente vai encontrar um ambiente mais propício a gente ser mais harmonizado. Dessa forma, a gente vai despertar a nossa consciência para que a gente aproveite melhor todas as oportunidades que a gente recebe. E aí nós precisamos também considerar a nossa vontade, porque a vontade, segundo os espíritos nos orientam, é uma alavanca. É ela que move o nosso desejo. É ela que dá impulsão ao pensamento. Então, quando a gente tem vontade, tudo fica mais fácil da gente realizar. Mas quando a gente não tem vontade, as coisas não saem do canto, não é? Então, muitas vezes, você pede a alguém para fazer uma coisa, mas ela não tem vontade de fazer. Então, ela não faz. Mas e se for uma pessoa que me pediu, não é? Para fazer uma coisa?
Então eu preciso acionar essa vontade em mim para ser melhor e também para alimentar a fé. Porque a fé é um atributo do Espírito que nos dá sustentação, como eu falei anteriormente. Se eu tenho fé em Deus, eu confio. E se eu confio, tudo na minha vida vai ser muito mais leve, vai ser muito melhor. Então, eu costumo dizer, e digo isso para mim, que das provas que a gente tem fé é confiar na providência divina. Então, desde o funcionamento do nosso corpo, até tudo que a gente vai fazer. Então, você vai fazer uma viagem, você confia que você vai, chega lá no destino e você volta para casa. Então, você confia no motorista, no piloto de avião, no comandante do navio. Se a gente for a pé, a gente confia nos nossos pés, nas nossas pernas, que a gente vai pisar nos lugares certos, né? E que a gente vai fazer todo aquele percurso a pé e a gente volta para o nosso porto seguro, que é o nosso lar, que é a nossa casa. Agora, cabe a cada um de nós buscar essa força que existe dentro da gente. Porque Deus deu a conta a cada um de nós. Ele não deu a uns menos ou mais, né, do que a outros. Então, cabe a nós, né, acionar tudo isso, o pensamento, a vontade, a fé, e fazer as escolhas mais acertadas que a gente precisa fazer. E para concluir, né, nós buscamos a frase de Emmanuel que está nesse tema, que nós estamos trabalhando, que é o dever. Se nós queremos o espelho da nossa mente voltado para o bem, procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzam as lides cotidianas. E incorporaremos os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé. Eu fiquei tão feliz quando eu reli de novo esse texto, porque a gente fica buscando a felicidade em tanto lugar, principalmente em coisas, né? Mas a felicidade está no cumprimento do dever. E está quando nós acionamos bem a vontade para o bem. E está quando nós confiamos através da nossa fé. Gente, muito obrigada pela paciência de nos escutar. Vou pegar aqui, assim. Bom, agradecer a nossa irmã Pecíncula pela mensagem e só fazer um comentário que ela trouxe para nós aí, o dever e o amor. O dever é algo que todos nós precisamos efetivamente, né, saber qual é o nosso dever e cumprir. E o amor, eu já escutei, com certeza ainda vou continuar e vocês também escutando. E algumas pessoas dizem assim, eu amava tanto fulano e acabou o amor, ou o amor encerrou. Mas a verdade é o seguinte, tá? Doe em cada um de nós o que doer. Mas amor de verdade não acaba nunca, como ela falou. Se nós deixamos de conviver com alguém ou abandonamos alguém, não é porque o amor acabou, não. É porque o amor nunca existiu. Ainda estava em construção e a gente não conseguiu dar continuidade. A gente precisa retomar para continuar. Mas amor de verdade, independente da dor que ele vai nos causar, no sentido de alguém nos magoar, não vai acabar. O amor de verdade não acaba. E o maior mérito do amor é justamente esse, é a gente amar aqueles que não nos amam, né? Aqueles que nos ferem, aqueles que estão aí fazendo com que a nossa vida seja conturbada. Foi isso que Jesus ensinou para nós. Versículo mais uma vez, obrigado. Nós vamos fazer a nossa prece, né? Encerrar
o nosso trabalho da noite. Em seguida, quem necessitar, quem quiser tomar um passe, aguarda sentadinho aí, em silêncio, que a gente vai fazer o devido trabalho. Eu queria convidar a Lenilda para fazer a prece e encerrar essa nossa tarde aí, nossa primeira parte do trabalho. Vamos só o nosso glória, se assim desejar, e agradecer a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, para mais esse aprendizado. Esses ensinamentos que a nossa irmã trouxe, que nós consigamos assimilar e aplicar em nossas vidas. Gratidão é a palavra, por estarmos aqui e por estarmos vivenciando tudo isso. Gratidão à vida. E nós convidamos, possamos retornar aos nossos lares e lembranças. Que Deus nos abençoe a todos os nossos familiares, aqueles que não puderam estar aqui. Abençoe também aos desencarnados que aqui também estão para aprender, como nós. Gratidão. Que assim seja. Graças a Deus, que possamos seguir em paz aos nossos lares. Uma boa semana para todos.